para prosperar. Ó Pai, quem tem o seu negócio, sua empresa, as suas vendas, ou está, ó Pai, numa empresa, ó Pai amado, abençoa, Deus, capaz, Deus, a cada dia mais a ser o melhor, a fazer o melhor, ó Pai, para o Senhor. Pai, que sempre tenhamos para abençoar o próximo a cada dia, e que os céus se abram para abençoar poderosamente a nossa vida, a nossa casa, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amém, queridos? Graça e paz, amém? E misericórdia, amém? Que bênção podermos nos encontrar para a nossa manhã, o nosso primeiro dia da semana, e estarmos aqui para consagrar ao Senhor, né? Para adorar o Senhor e entender que Ele é bom e a sua fidelidade e misericórdia e vida, né? Nos envolve em todo momento da nossa vida, né? Temos alguns irmãos lá no nosso encontro com Deus, né? Desde sexta-feira e termina hoje, e realmente o encontro com Deus é uma experiência, é um investimento, é algo assim poderoso de Deus em nossas vidas, né? Eu lembrei com eles ontem à noite, é de ontem, né? Ontem à noite, que já fazem 25 anos que a igreja está na visão celular no modelo dos 12, e há 25 anos que nós ministramos o encontro com Deus, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, temos esse encontro com Deus. E eu posso falar com muita credibilidade, com muita autoridade, que cada encontro é uma experiência com o Senhor que eu tenho. As palestras são as mesmas: libertação, cura, o Espírito Santo, sobre sonhos, enfim. Mas cada momento, cada encontro é algo que Deus ministra em nosso coração, ministra em nossas vidas, né? Ou então, o encontro com Deus, ele é o início, lógico, de uma jornada, né? De uma nova vida, de uma experiência, mas também não quer dizer que eu não possa passar por ele novamente, né? Não quer dizer que eu não possa ir de novo no encontro, porque é uma vergonha. Ai, o que vão pensar de mim? Mas como é bom ter um encontro com Deus. Como é bom, literalmente, categoricamente, né, ver Deus face a face e a nossa vida for transformada, for salva, né? Antes de começar a visão em si, a gente começar na igreja, né? Eu passei por 4 encontros. Passei em São Paulo, passei em Minas Gerais, passei no interior de São Paulo, ali na região de Bitinga, ali, Bauru, e em Suzano. E tem muita coisa para sair ainda aqui, hein? Oh, Jesus! Glória a Deus! E por essa misericórdia, Deus tem nos abençoado, transformado a nossa vida a cada dia. Então se prepare, creio que um próximo agora só em 2026, no começo do ano, teremos o nosso encontro com Deus, né? Então vale a pena você ir pela primeira vez, ou ir já pela 4ª vez, ou pela 2ª vez, ou pela 3ª vez. Vai ser algo impactante em nossas vidas, como é o encontro com Deus. Amém? Pega a sua Bíblia. Hoje o nosso tema é adoração, vivendo em relacionamento, ou vivendo um relacionamento com Deus. Amém? Então você e eu vamos passear um pouquinho na Bíblia aí, bem rapidinho, tá bom? Abra aí primeiramente Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 8. Deixa aí já meio que preparado Êxodo 34, 14. Quem já achou, diga amém. Amém. Jesus respondeu, Lucas 4, 8, tá? Está escrito, adore o Senhor seu Deus
e só a ele preste culto. Êxodo agora 34, o verso 14. Lá, Gênesis, Êxodo. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Agora, para encerrar aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro lendo aqui o versículo aqui. João capítulo 4, o verso 24. João 4, 24. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Pai, obrigado por essa manhã, pela comunhão, pelo café que tivemos, pelo louvor, por cada palavra na abertura, na hora da oferta. Pai, que ela venha estar em nosso coração, nos abençoando poderosamente. Abençoa agora a tua palavra, fala conosco, nos ensina, abra nossa mente, é o que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Então nós podemos ver aqui na palavra, desde, digamos, lá de Êxodo, né? Depois aqui em Lucas e em João, que nós precisamos adorar ao Senhor e só a Ele prestar-lhe culto, porque Ele é um Deus zeloso, né? O que é uma pessoa zelosa? O que é uma pessoa zelosa? Cuidadosa, que tem cuidado, né? Que presta atenção, que olha em detalhes, né? Que ali, né? O mínimo ali ele consegue ver e fazer alguma coisa e agir. Então, esse é o nosso Deus, um Deus zeloso, um Deus que tem prazer e alegria em cuidar de nós. E ele orienta, olha, nunca adore nenhum outro Deus. Né, lá no Salmo 115, diz que, né, que o nosso Deus, ele vê, ele ouve, ele fala, ele anda, né? E há muitos outros deuses que não falam, não andam, não ouvem, madeira, de gesso, de barro, de metal, enfim. E nós temos um Deus que é um Deus zeloso, né? É um Deus que cuida de cada detalhe em nossas vidas. Aonde na quarta-feira nós falamos que para Deus, eu e você estamos em primeiro lugar. Amém? Só no Brasil aqui são mais de 200 milhões de habitantes. E você está em primeiro lugar para Deus. E a pergunta, sabe, foi qual que é? E Deus está em primeiro lugar em nossas vidas? Né? Então, quando nós começamos a compreender que há uma necessidade, né, de nós entendermos isso para as nossas vidas, Deus ele muda muito a nossa história, muda a nossa vida. Né? Muitos acham, mas não há mais o que fazer, não há mais o que acontecer. Assim, Deus ele quer e Deus ele pode fazer muitas coisas em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Diga para a pessoa ao seu lado, Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Ainda. Amém? Porque Ele é fiel. Ele nos encontrará a cada dia. João 4, 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Né? Um coração aberto, um coração que não negocia, né? Que não é tendencioso a buscar suprir algo, né? Para trocar Deus, para deixar Deus de lado. Né? Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós literalmente nos convertemos a Ele, não há como nós sermos confundidos, não há nenhuma oferta melhor do que a de Deus para a sua vida. Ninguém pode oferecer nada melhor do que Deus para a sua vida. O que oferece é ilusão, é ilusório, é insegurança, é uma ficção, uma mentira,
mas aquilo que Deus ele promete, ele faz na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer ser o seu melhor amigo. Diga a pessoa ao seu lado, Deus quer ser o seu amigo. Amém? Em Gênesis, Adão e Eva, eles tinham uma amizade íntima com Deus. Eles desfrutavam, né, de uma intimidade, de um tempo, de uma intimidade, de uma amizade com Deus. Né? E eles deixaram, porque fizeram uma escolha. Escolheram desobedecer a Deus. Né? Enfim, não é o nosso foco, mas nós entendemos que a escolha que eles tiveram o levaram a se distanciar de Deus ou perder, né, um certo conforto, né, porque escolheram algo para si próprio, uma satisfação da sua própria vontade, próprio ego, próprio prazer, né, porque foram enganados pela serpente. O diabo enganou. E nós temos que entender que nós fomos feitos para viver continuamente uma amizade com Deus. Né? Uma vida a qual nós podemos passar por tantas dores, lutas e perdas, mas nós temos um Deus presente, constante nas nossas vidas 24 horas por dia. Por mais que eu e seu pastor tente te acompanhar, te consolar, né, te ajudar durante um período ou momento, você tem um Deus que guarda a sua vida 24 horas por dia. Deus não se cansa de você. Você não cansa Deus. Ah, mas Deus já está assim sem paciência comigo. Mentira. Deus tem muita paciência com as nossas vidas. Deus nos ama poderosamente a nossa vida. Então nós somos feitos para termos uma vida, um coração, no altar de Deus, onde nós podemos conhecer que o Senhor é um Deus restaurador na nossa vida. E é fato que quando entrou o pecado, a desobediência, né, entendemos que, poxa, realmente quando o pecado entrou, ele veio de uma forma avassaladora, para que as pessoas não amassem, não vivessem, não entendessem o propósito a qual Deus havia feito a vida deles. Feito as nossas vidas. E temos o maior sinal, né? A maior prova foi de que Jesus morreu em nosso lugar. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal que enviou o seu único filho. Uma prova de amor para com a nossa vida. Né? Independente de um passado, de uma vida, né? De uma história, Ele nos amou até muito mais ainda. Nos amou antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já amava você. Então diga à pessoa ao seu lado, entenda uma coisa, Deus te amou antes da fundação do mundo. A terra era vazia e sem forma. Né? E Deus pairava por toda a face da terra. E Ele começou a criar, a dar vida àquilo que estava sem vida. Não havia forma. E quantos hoje estão deformados pelo pecado, deformados pela traição, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pela vingança. E Deus quer trazer para nós uma vida saudável, uma vida restaurada. A qual nós vemos na palavra que Ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que se levanta, que pleiteia, que peleja por nós, para nos fazer vencedores em todas as áreas da nossa vida. E como Deus Ele ama em ser o nosso amigo, como Deus ama realmente andar conosco, o que Ele fez? Enviou seu Filho Jesus. Eu não criei o homem e a mulher para separar de mim, para ficar longe de mim. Porque o pecado separa o homem de Deus.
E Deus falou assim, não, eu não quero isso. Eu quero ser amigo do homem, amigo da mulher, amigo da família, amigo do casal, amigo do jovem. Eu quero ser amigo. Aí o que ele fez? Enviou Jesus para morrer em meu lugar, para morrer no seu lugar. E cancelar toda condenação, toda acusação, anular o nosso passado, para que tenhamos uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo se faz novo. Então nós entendemos que Deus sempre teve o propósito de se aproximar do homem, da sua criação. Aonde o pecado, aonde o inimigo, onde o diabo procura separar o homem de Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós crescemos, mais somos abençoados, mais somos transformados e muito mais somos edificados no Senhor a cada dia. Então podemos ver que estar com o Senhor, viver uma vida com Ele, restaura a nossa amizade com o Senhor. Romanos capítulo 5. Romanos 5, o verso 11. Romanos 5, o verso 11 diz assim: podemos agora exultar em nosso maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, nos tornando amigos de Deus, né? Reconciliação, né? Somos amigos de Deus, próximos do Senhor. Então Jesus veio para quê? Para relacionar a minha vida com Deus. Ele veio para que eu possa compreender que a minha vida, eu tenho um valor, eu fui comprado por um alto preço, eu não sou qualquer coisa, eu não posso aceitar qualquer bagaceira na minha vida, porque eu sou filho de Deus. Então eu começo a entender e saber quem eu sou. Porque diz a palavra, diz quem eu sou, o que eu posso, o que eu tenho e o que eu vou viver diante do Senhor a cada dia. Porque esse é o favor de Deus na minha vida e também na sua vida. Porque tudo foi feito por Deus e por meio de Jesus nós temos uma aliança, somos restaurados e nos aproximamos de Deus, porque o seu perdão alcançou a minha vida e alcançou também a sua vida no nome do Senhor Jesus. Então o que eu preciso colocar em prática na minha vida? O que eu tenho que aplicar na minha vida diária para ter um relacionamento com Deus? Primeiro, separe um tempo com Deus. Qual tempo eu separo a minha vida com Deus? Qual tempo eu separo para falar com Deus? Qual tempo eu tenho investido da minha vida para conhecer mais a Deus? Como é que se conhece alguém? Como é que se conhece alguém? Conversando, óbvio, né? Eu não conheço você, mas se eu conversar com você, se conversar comigo, você vai me conhecer, eu vou te conhecer, seremos bons amigos. Então, para mim conhecer a Deus, eu tenho que separar um tempo para estar com o Senhor, para estar com Ele. Toda intimidade, ela é construída a partir de uma convivência. Eu tenho que conviver com a pessoa para ter para construir uma intimidade com ela. E quando eu construo uma intimidade com a pessoa, eu vou sabendo quem a pessoa é. Já pensou você andar com alguém que não te valoriza, não te respeita? Que faz de você um objeto? Faz de você um fantoche? Imagina você conviver com pessoas que ficam sabotando você, anulando você. Você quer isso para você, sim ou não? Quer não? Não, com certeza nós não queremos. Porque nós temos que aprender que no Senhor e para o Senhor nós somos alguém, somos uma pessoa e eu preciso conviver com pessoas que me levam, me aproximam mais perto de Deus. Porque há um Deus transformador que age na nossa vida e que nos restaura a cada dia.
Jesus, ele escolheu 12 discípulos para caminhar com ele. Escolheu 12 discípulos para se relacionar com ele, para conviver com ele, para conhecer a Jesus e Jesus conhecê-los também. Então eu preciso conhecer mais esse Deus. Quando eu conheço a Deus, eu não sou enganado. Quando eu conheço a Deus, eu não sou iludido. Quando eu conheço a Deus e caminho na direção dele, debaixo da sua palavra, não tem como eu ser confundido ou enganado. Porque Deus não faz ninguém trouxa. Deus, ele converte, mas não abobalha a pessoa, não. Amém, queridos? Deus, ele converte, mas a pessoa continua sabendo quem ela é. E Deus anseia pelo seu tempo com ele. Deus, ele anseia para que nesse dia ainda, mais à tarde ou mais à noitinha, você possa sentar, pegar a sua Bíblia, talvez reler aqui Lucas, reler João, ou lá em Êxodo, ou pegar um texto. Deus, ele vai querer que você encontre com ele ainda hoje à noite, hoje à tarde. Talvez na mesa do almoço, né, o frangão ali, a macarronada, com a família, com os filhos, com os irmãos, sentar à mesa, pegar a mãozinha um do outro e dizer: Papai do céu, obrigado pela minha mesa, pelo meu almoço, pelo meu frango, pelo meu arroz, pela Coca-Cola ou pela tubaína. Obrigado, Senhor, pela minha família comendo à mesa neste domingo. Então nós aprendemos princípios tão simples, mas que fazem toda a diferença numa vida para com Deus. Para entendermos quem é o Senhor e o que Ele pode fazer na nossa vida. Então Deus, ele anseia ter esse tempo com cada um de nós, para revelar o seu cuidado. E em casa nós temos esse princípio. Às vezes, na rua sim, nós esquecemos, né? Acontece. Mas até na rua, a gente pega a mão e vamos orar pelo lanche. É no McDonald's, é no King Burger, ou é numa pizzaria, enfim. A gente senta, pega a mão e ora, abençoa e agradece. Às vezes nós esquecemos, né? Assim, dá bobeira aí, né? Raridade, mas acontece. Mas sempre que nós lembramos, nós sentamos e agradecemos pelo aquilo que nós vamos comer, porque foi Ele que me deu. Ele proveu sobre a minha vida e também sobre a sua vida dia após dia. Posso ouvir um amém? Ok? Então não tem como, se não houver investimento de tempo, eu não vou conhecer a Deus. Né? Eu não vou conhecer a Deus. Se eu não me dedicar, né, em querer me esforçar para conhecer a Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou me entender mais o que esse Deus pode e quer fazer na nossa vida cada dia. Segundo, medite em sua palavra o dia todo. Né? Diga assim, hoje, amanhã, terça, quarta, todo dia, né? Separe um tempo para você meditar na palavra do Senhor. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada é a tua palavra. A luz ela causa assim um efeito, né, tão grande, porque uma luzinha aqui de um celular aí que se acende aí, já clareia o ambiente. Já te mostra um sinal de segurança. Já te mostra aonde você pode ir, onde você pode pisar. Então a palavra do Senhor para nós tem esse mesmo efeito em nossas vidas. Quando eu medito na palavra do Senhor, eu sou fortalecido no meu caminhar. E também é uma segunda forma de eu me relacionar com o Senhor. Quem escreveu a Bíblia? Quem nos deu a Bíblia? Quem nos deu a Bíblia? Foi Deus. Né? E hoje tem a editora Vida, enfim, várias editoras que vão publicando versões da Bíblia. Mas foi Deus que nos deu a Bíblia. Então, ele é o único livro que você senta para ler com o autor. O autor da Bíblia é Deus.
Então, quando eu pego a minha Bíblia, seja ela de estudo, normal, fina, grossa, capa dura, capa mole, eu pego ela para ouvir a voz de Deus. Eu sento com o autor da Bíblia. Então esse autor ele vai ministrar, vai falar comigo, vai ensinar aquilo que Deus quer trazer para mim e para você. Então é impossível conhecer a Deus se nós não nos dedicarmos um tempo na sua palavra. Temos livros muito bons livros, autores, né, inspirados por Deus, mas você não senta para tomar um café com aquele autor. Porque mora no Rio, mora em São Paulo, ou é americano, enfim. Você não senta, mas com a Bíblia você senta para ler com o autor. E ele vai falar com você, ele vai ensinar você, vai dar esperança a você, vai gerar milagre na sua vida, no nome de Jesus. Porque é o que Deus quer para mim e para você. Então investir tempo na palavra é investir na sua vida. Quando eu separo que seja 10 minutos, para ler a palavra, eu invisto na minha vida. Eu não invisto para uma aparência, eu não invisto para algo, não, eu invisto porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida e também na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso vira preocupação. Mas quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é solução. Quando nós ficamos ali repetidamente, né, problema, vira preocupação. Mas quando eu dedico a minha vida na palavra do Senhor, ela gera solução. Ela gera segurança, gera uma estabilidade nas nossas vidas. E assim nós vamos compreendendo o que Deus quer fazer na nossa vida a cada dia. Ou seja, quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Problemas nós teremos. Por esse mundo teremos aflições, mas tenha bom, porque eu venci e você também vai vencer. Então nós temos um Deus que na sua palavra nos leva a entender que nós somos maiores do que o nosso problema. E ele vai o quê? Nos fortalecer numa caminhada, em uma jornada e buscar e viver e conhecer ainda mais um Deus que é poderoso em nossas vidas. Jó capítulo 23. Jó 23, o verso 12. Tem uma frase, é a última frase do texto. Jó, tá? Jó 23, 12 diz: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. E quem foi Jó? Um homem que perdeu tudo. Mas ele falou, eu dei mais valor ao que eu vinha ouvindo, ao que eu já ouvia, do que o pão que eu como hoje. Então, Jó, ele não se desesperou, Jó, ele não se desviou, Jó não deixou a Deus. E porque eu penso que ele tinha muito motivo para deixar Deus. Perdeu tudo que ele tinha, gente. Hoje, se eu perco o carro, se eu perco o emprego, não é mais na igreja. Acontece uma coisinha em casa, aqui na igreja, uma coisinha acontece, né? De repente o irmão ali, sei lá, foi meio grosso, não descuidou, enfim, não é mais na igreja. Você é da igreja? Decepcionei com a igreja. Olha para Jó, meu irmão. Perdeu tudo que tinha. Perdeu casa, bens, animais, família, filhos. Será que eu tenho algum motivo para deixar a Deus? Porque o Adriano é corintiano? E vem mais aí do corintiano na igreja ainda. Vou embora da igreja. Só corintiano nessa igreja, só misericórdia. A Santista, tá? Eu não vou, gente. Porque não interfere o corintiano, o santista, enfim. E Jó,
Senhor, a sua palavra, aquilo que eu tenho aprendido até hoje, é muito mais importante do que o que eu tenho, o luxo que eu tenho, o conforto que eu tinha. E ele continuou permanecendo no Senhor até o fim. Aí você lê lá em Jó 42, o que Deus fez na vida de Jó. Depois você lê lá, Jó 42. Né? Então, Deus, ele é essa fonte para a minha vida e a tua vida. E aplicar, como Davi aplicou a sua palavra na sua vida. No Salmo 119, versículo 97. Ele falou que, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Como eu amo a tua palavra, como eu amo a Bíblia, como eu amo ler a tua palavra. E nela eu medito de dia e de noite, o dia inteiro. Né? Josué capítulo 1. Né? Josué foi levantado para levar o povo à terra prometida. E Jó, ele conhecia o povo de Israel. Um povo ingrato, um povo infiel, que resmungava, que murmurava, que falava mal de Moisés. Ele conhecia, Josué conhecia o povo, talvez até mais do que Moisés. Porque geralmente é assim, né? O líder sabe menos do que o liderado. Né? Quem fica assim no meio do povão sabe mais de coisa do que o próprio pastor. E Josué sabia muito bem quem era o povo. E Deus chamou, olha, Moisés, eu vou ser contigo. Josué, eu vou ser contigo. Porém, medita na minha palavra de dia e de noite, para que tudo vá bem, para que você prospere, para que você cresça, tenha sabedoria, discernimento. Então Josué, ele foi orientado por Deus a meditar na palavra, a guardar a palavra no seu coração e ter o quê? Uma jornada no Senhor. Então diga à pessoa ao seu lado, meu irmão, vamos investir um tempo na palavra do Senhor? Amém? Você vai investir e o retorno é certo. É garantido. Você investe aí, né, um troquinho aí, fora aí, num banco, né? Eu sei que você não investe no Tigrinho, você não investe na Mega Sena, não é verdade? Você não investe na Quina, você não investe. Você investe no banco, né? CDB, enfim, a poupança, enfim, que você nem sabe se vai dar certo. Nem sabe se vai ter lucro. Mas quando você investe na palavra do Senhor, o retorno é garantido. A palavra é garantida. Amém? Ah, eu não tenho dinheiro, não posso. Ah, porque também fica aí no Tigrinho, no Tigrão, no jogo do bicho, em bingo. É um bolso furado mesmo. Não vai prosperar nunca. Nunca vai prosperar. Amém? Prospera quem é fiel, é que ama o Senhor. Amém? Que entende que Ele é o provedor da sua casa, da sua vida. E terminando, diga glória a Deus, aleluia. Trate o pecado com seriedade. Não brinque com o pecado. Né? Temos que tomar cuidado, né? Que quando se trata em se desenvolver, em crescer um relacionamento íntimo com Deus, né? Nós temos que entender que o pecado não pode dominar nem a minha vida e nem a sua vida. Isaías 59, o verso 1 e o verso 2. Isaías 59, o verso 1 ao verso 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Ou seja, o nosso pecado faz separação de Deus. Então nós precisamos entender que o Senhor, como está aqui no verso 1, a sua mão não está encolhida, mas está
estendida. William, vem. Adriano, vem. Está estendida para levantar você, para erguer a nossa vida. Amém? E nos levantar, ok? Para salvar a mim e a você. Ele está com os ouvidos ali ligado na voz, olha, da Dona Maria, na voz do Luiz, olha ali, ó, tem 1 milhão de vozes aí, né? 1 bilhão de vozes aí pelo mundo, né? Em grego, aramaico, africano, japonês, coreano. E ele conhece a minha voz, a voz de um mineiro, lá de Além Paraíba, Minas Gerais. O queijinho bom, doce de leite. Ele conhece a minha voz. Ele conhece a sua voz. Basta você falar uma palavra e ele olha, a Rafa está me chamando aqui, ó. O que a Rafa quer e precisa? Vou fazer por ela hoje, agora, em nome de Jesus. Porque ele conhece a nossa voz. Amém? Ele sabe, está atento e ativo, e proativo, e instantâneo para agir em nosso favor. Agora temos que entender que o pecado é pecado. E o pecado é uma barreira, amém? Entre o processo de construção de um relacionamento com Deus. Tire na semana para ler 1 João. São 5 capítulos. Leiam na segunda, na terça, na quarta. Leia com calma, tranquilo. E lá você vai entender o que é o amor de Deus. Diz que aquele que ama, que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Então, se eu quero amar o mundo, eu não posso amar a Deus. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e tenho um caso com o mundo. Estão me entendendo? Quer que eu falo mais claro assim, mais detalhado? Posso falar também. Então, como é que eu posso amar a Deus e ter um caso com o mundo? Não tem isso. É inaceitável nós amarmos a Deus e continuarmos com o pé no mundo. Com bebida, balada, cigarro, músicas, filmes morais, filmes, terror, pornográfico, novelas. Eu não posso. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo o Senhor. Ele é prioridade na minha vida. Então o pecado, ela procura construir uma barreira no meu relacionamento com Deus. E o Senhor quer nos ensinar a sermos amigo dele constantemente. Salmo 25, o verso 14. O Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que com ele fez. Então Deus quer ser o quê? Ser o nosso amigo. Ele quer gerar um vínculo, uma aliança comigo e com você. E nessa aliança nós vamos prosperar a cada dia. E nessa aliança nós iremos entender cada palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Luiz, eu não falei, a versão é NTLH. Se tiver, eu não te falei, desculpa. O Senhor está dando diferença do meu para ele aqui, amém? Então diz que o Senhor é amigo daqueles que temem. Não é teme de temor, de se assustar, mas de reconhecer que Ele é um Deus poderoso, Ele é soberano. Ele guarda e zela a nossa vida a cada dia. Provérbios 3,32. Provérbios 3,32 diz: pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são corretos. É mais ou menos assim: o caminho do justo Deus conhece, o do ímpio vai perecer. O caminho da luz Deus conhece, mas o caminho das trevas, Deus não conhece esse caminho. Deus não tem essa rota, Não tem. 1 João, olha aí, para amanhã, hein? 1 João capítulo 1, o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Já viu que o negócio aqui é meio punk, né? É meio forte. 1 João não alivia, não. Então temos que entender que se eu digo que tenho comunhão com Ele, mas eu ando nas trevas, eu estou mentindo. E quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Amém? Então a comunhão com Deus não pode estar associada a uma vida de pecado. É a física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ok? Eu não posso deixar na minha vida, né, Deus e o diabo. Não tem como. Então eu preciso saber que a minha vida não pode estar associada a uma vida de pecado. Sendo assim, trate o pecado, né, em sua vida com seriedade. Amém? Não que você está em pecado, mas não brinque com o pecado. Né? Não brinque, né? Não facilite a ação destrutiva do diabo contra a sua vida. Né? Como fugindo das tentações. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus. E se por um acaso cair, não fique no chão se lamentando. Busque, se arrependa, peça perdão, peça ajuda, peça oração, né? Para Deus restaurar as nossas vidas. Mas olha, fuja, resista e submeta-se a Deus. E o diabo, ele fugirá de vós. Corra para Deus, corra para Jesus, confesse o pecado, receba o perdão, a purificação, viva o arrependimento. Pior do que cair é permanecer caído. Cair, todo mundo cai, queridos. Né? Hoje nós somos santos, amém? Sim ou não? Diga, eu sou santo. Amém? O pecado não é mais um hábito nas nossas vidas. O pecado é um acidente. Ok? Eu não vivo mais pecando, não tenho mais o hábito que eu tinha no passado. Eu ouvia muita música secular, né? Tinha muita música do mundo, que eu ouvia bastante, tinha muito CD original. Tudo CD novo e original. Joguei no lixo, joguei fora. Porque eu entendi que eu posso ter caído, mas não posso ficar no chão. Né? Pode ter me iludido, Barão, né? Barão Vermelho, Paralamas, Capital Inicial, Jorge Benjor, Jovem Pan, Capital Inicial. Mas graças a Deus, que eu caí, mas não fiquei na lama. Joguei tudo fora. O lixo. Ah, mas era dinheiro. O lixo. Vai pro lixo. Mais ou menos, hoje dá validaria em torno aí de uns 3 mil reais, só de CD. Foi pro lixo. Eu posso ter caído, mas não fiquei na lama. Porque eu sei que o meu Redentor, o meu Deus, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Então é correr para o Senhor e buscar o Senhor. Todo relacionamento íntimo com Deus é estabelecido a partir da prática de princípios. De ler a palavra, de buscar a Deus, de fugir da tentação, fugir do maligno, se submeter a Deus, para que eu e você possamos crescer no Senhor a cada dia, em todo momento. Jesus ama você, se importa com você e quer abençoar você em todas as áreas. Amém? Fique de pé e vamos orar. Glória a Deus. Deus é um Deus de relacionamento. E todo relacionamento começa onde? Começa em casa, em nossas vidas.